Bom, gente, então aqui como a gente estava falando, né, sobre a influência e a grande importância que o clima e o relevo têm nas formações vegetais, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então aqui para a gente lembrar alguns conceitos básicos, né, que com certeza vocês estudaram no ano passado, no primeiro ano, que é a diferença entre os fatores e os elementos climáticos, né, como que cada um deles influencia diretamente tanto na formação do relevo como também na formação da vegetação, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos elementos climáticos, que são temperatura da atmosfera, pressão, umidade, né, relativa do ar, chuva, ventos e as massas de ar, tá? Então, cada um desses elementos ele tem uma importância direta na formação do relevo. Por exemplo, temperatura. Você imagina que uma estrutura cristalina, ela sofre a ação do intemperismo físico, né? Ao longo de milhões de anos, você vai ter, por exemplo, a quebra desse material rochoso, né, vai sofrer erosão, transporte, sedimentação. Então, a temperatura, essa variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, durante milhões de anos, ela leva ao rompimento, né, à fissura de vários materiais que vão se desagregar, dando origem a novas formas de relevo. A pressão atmosférica também tem influência na temperatura, a umidade, a chuva, né, devido à ação do intemperismo químico-biológico, a ação dos ventos, né, chamada erosão eólica, que causa aí deformações, né, no relevo devido à ação do vento, e a influência das massas de ar, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, relembrar, e que elas atuam, né, aqui no nosso território de forma muito incisiva, influenciando diretamente o nosso clima. O clima do Brasil ele é diretamente influenciado pela ação das massas de ar. Tá? Temos os fatores climáticos, que também são importantes nessa formação, digamos, passagem, importantíssimos. Né? Latitude, para quem não lembra, é a relação, né, entre a linha do Equador e os demais pontos da superfície terrestre. E quando a gente fala de clima, a latitude ela serve para nos lembrar as diferenças das zonas climáticas. Né? Temos a linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte e Círculo Polar Ártico. Ao sul nós temos Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Cada zona dessa, né, por exemplo, zona intertropical, está entre os trópicos. Nós temos uma característica climática. A zona temperada do sul, a zona subtropical, nós temos outra característica climática, climas mais amenos pela proximidade do Círculo Polar Ártico. Como nós não temos, né, áreas no Brasil dentro da zona temperada do norte, então isso é outro assunto. A altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, nós temos áreas de relevo mais elevada, né, com grandes planaltos, nós vamos ter também características climáticas e vegetações diferentes, por exemplo, das áreas que estão numa faixa de relevo mais baixas, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura, consequentemente, diferença entre clima, relevo e vegetação. A latitude é também, né, inversamente proporcional. Quanto menor a latitude, maior a temperatura, ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, que é a menor faixa de latitude, mais elevadas serão as temperaturas. E aí nós temos relevo, que influencia, né, também no clima, vegetação, massas de ar, continentalidade, maritimidade e as correntes marítimas. Tá? Então, todos esses elementos e fatores vão influenciar diretamente na estrutura dos domínios morfoclimáticos. Isso aqui é um mapa da classificação climática brasileira, tá? E diretamente ligados à influência das massas de ar. Então, nós vamos ter nessa área meio que roxa, aqui um azul mais claro, o clima equatorial úmido, né? Então, nós vamos ter aqui praticamente todo o estado de Rondônia, apenas um pedacinho do sul do nosso estado, que vai estar situado aí na grande faixa de clima tropical, né? Verão úmido e inverno seco, as principais características. Temos aqui, né, seguindo a legenda, a faixa litorânea, nesse laranja escuro, pegando aqui todo o litoral brasileiro, tá? Temos aqui um laranja um pouco mais claro, demarcando a área do semiárido brasileiro, né, com grande característica aí de regularidade de chuvas e também aí a atuação das massas de ar. E aqui embaixo nós temos climas controlados por massas de ar tropicais e polares, né, que é essa parte do sul do Brasil. Temos aqui o chamado clima subtropical. Né? Subtropical porque está abaixo do trópico, né, do trópico de Capricórnio.
Então, sempre lembrando que é por isso que os estados do sul do Brasil têm características climatobotânicas tão diferentes dos estados da região norte, que estão numa faixa climática bem diferente, né? Estão nas zonas de média latitude, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, geralmente aqui são áreas com um clima bem mais frio, né? E, consequentemente, a vegetação também se apresenta de maneira bem diferente. Aqui embaixo nós temos alguns climogramas, né? Climograma, para quem não lembra, é um gráfico que expressa a relação entre temperatura e pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva. Então, esse gráfico é chamado de climograma, é onde a gente utiliza para ver o comportamento climático das regiões. Então, temos aqui alguns, né, de diversos lugares no Brasil. Por exemplo, aqui temos Rio Branco, né, no Acre, e Maceió, no Nordeste, né? Então, temos aqui essa faixa, né, as barras são a quantidade de chuva, e essa linhazinha, tem outro climograma maior para a gente ver depois, essa linha expressa a temperatura, né? Vejam aqui numa barra nós temos a precipitação em milímetros, quantidade de chuva, né, precipitação pluviométrica de 0 a 400 milímetros. Na outra extremidade do gráfico nós temos a temperatura em graus Celsius, né? Aqui não é 400, tá? É 40, 30, 20, 10, aqui tá, a linha ficou diferente, né? Ficou parecendo com a que estava em milímetros. Então, aqui nós vamos ter áreas com baixíssima quantidade de chuva, que são as faixas, né, pretas, aqui as barras, e altas temperaturas, como aqui em Juazeiro, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, né, baixa temperatura praticamente o ano inteiro e muita umidade, né, muita precipitação pluviométrica. Maceió, altas temperaturas e muita chuva quase, né, o ano inteiro, mas principalmente no meio do ano. Temos aqui São Gabriel da Cachoeira, né, lá na região chamada de Cabeça do Cachorro, com baixíssima, com grande quantidade de chuva, perdão, e altas temperaturas o ano inteiro. Tá? Então, essa é a relação do clima de cada região, expressada aí, ou expressa, né, pela variação de temperatura e a variação do regime pluviométrico.